Agora, um assunto que irrita qualquer um, tá? Porque a gente sempre diz aqui, né, Mano Ferreira, que há algumas certezas nesta vida, nessa existência, né? O amanhecer, o anoitecer, o meio e o nosso morning show de segunda a sexta, de 10 a meio-dia, e os impostos, né? Agora, dessa vez, pessoal, todo o seu esforço, você dando duro, dia após dia aqui nesse Brasilzão, no mundo cão do Brasilzão, pelo visto, todo o seu trabalho agora neste ano da graça de 2025, adivinha? Foi para pagar impostos, até hoje. Sim, o brasileiro trabalhou quase 5 meses ininterruptos, inteirinhos, apenas para pagar imposto. Mano, traz aqui essa conta infame para a gente começar o dia muito feliz com o estado do nosso país, por favor. Exatamente, Marinho. Muito bom dia para você que até hoje não trabalhou para você mesmo. Trabalhou como um servo para sustentar as benesses do pesado Estado brasileiro. É assim que a gente vive no Brasil, sustentando o Estado. 40% da renda do brasileiro médio é apenas para sustentar o peso do Estado brasileiro. A gente está falando, Marinho, de uma carga tributária muito acima da média dos países que têm a renda parecida com a nossa, porque é cerca de 24%, a gente está em 40%. Então, é algo assim, na prática, o brasileiro paga imposto de primeiro mundo para ter serviços estatais de terceiro mundo. Quando a gente vai olhar em termos de carga tributária, a gente está perto ali dos países nórdicos. Mas vai olhar o IDH. Não à toa, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que faz essa contagem todos os anos, diz com muita contundência que o Brasil tem o pior retorno sobre impostos do mundo. A gente paga muito para ter muito pouco de volta. E deveria só isso por si só, mas é aquilo, parece que é um dado objetivo da nossa realidade, a gente cresce normalizando, naturalizando isso a um ponto que essa servidão, ou seja, todos nós aqui somos servos, quase que involuntários, né, Jess Peixoto, desse estado de coisas há muito, muito tempo. Lembra aquela frase do Ricardo Amorim, economista, onde ele diz que no Brasil parece que criou-se um modelo muito único, particular, de Estado mínimo, né? Não importa o quanto o Estado arrecada, o retorno para a população é sempre mínimo. É sempre mínimo. É por aí? Nossa, é por aí, eu vou até além. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa discutir mais do que apenas o retorno. A gente precisa discutir como nós pagamos para sofrer. Eu acho que vai além do serviço não ter qualidade. Perfeitamente. No cotidiano, o Estado coloca barreiras e problemas no nosso dia a dia. Seja uma burocracia injustificada, seja até mesmo a forma de funcionamento das rodovias, a forma de funcionamento de determinados locais públicos, ou seja, os problemas políticos que eles acarretam e que depois, querendo ou não, lidam diretamente com o dólar, lidam diretamente com o nosso custo de vida. Então, no Brasil, não é que o Estado não tem apenas, mano, para mim, o padrão ali dos países nórdicos de alta carga tributária, mas serviços públicos muito bons. Exato. No Brasil, nós estamos pagando para sofrer a um Estado que constantemente nos toma tempo, atenção e que faz tantas peripécias que fragiliza o nosso país economicamente, os nossos serviços, os nossos produtos, os nossos commodities. Então, nós pagamos para sofrer. Eu diria que é mais grave ainda. O único caso de amor eterno nesse Brasilzão é o caso de amor eterno da Receita Federal com você. É isso. E aquilo, né, Laura Porto? Me ajuda a ajudar todo mundo aqui a entender onde a gente está pisando. Parece que o Brasil cobra impostos como em Oslo, na Noruega, mas entrega serviços como Osasco em greve. É mais ou menos por aí, não é isso? Bom dia a todos, uma alegria estar aqui compondo essa mesa de ilustres pessoas. E sim, e triste começar com um tema desse, ver que a nossa sociedade e a população como um todo sofre tanto, sofre todos os dias, quantas pessoas não ficam anos, talvez, em filas por um atendimento, pessoas que morrem esperando um atendimento. E nós aqui trabalhamos até hoje, inclusive lembrando que estamos na última semana para a declaração do imposto de renda, para garantir que não esqueça de declarar nada. Atenção, que você trabalhou até hoje para pagar esse serviço pífio que nós estamos tendo no Brasil. É muito preocupante, ainda mais quando nós entramos numa discussão de o quanto o governo está com déficit nas contas públicas. Então, o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Esse é um ponto, né? Temos aqui uma arte que até para ilustrar o tamanho dessa fúria arrecadatória aí que nos assola tanto tempo, até
acionando o nosso glorioso Mano Ferreira para me ajudar a destrinchar aqui item a item. Então, como o Mano muito bem colocou, o Brasil, para tanto quanto ele os dias necessários para o brasileiro labutar, trampar, dar duro, suar a camisa e ter o retorno que é esperado, é muito superior, né, na média dos outros países, né? Exatamente, Marinho. Como quem nos acompanha por imagens pode ver, o Brasil está, em termos de carga tributária, na companhia de países extremamente ricos. Estamos falando aí de Bélgica, onde são 156 dias que a população trabalha para pagar impostos, Áustria, Finlândia, Dinamarca, Itália, Noruega, Suécia, Eslovênia, Alemanha, Hungria, Espanha, Islândia, Reino Unido e aí chega o Brasil. Hoje nós somos, por esse levantamento do IBPT, temos a 14ª maior carga tributária relativa do mundo. E aí a gente pergunta, será que o nosso governo, o Estado brasileiro, é o 14º melhor em termos de entrega para a população? Será que o Estado brasileiro faz jus ao tamanho da conta que ele obriga o brasileiro a pagar? E eu acho que a resposta é muito clara. Ninguém está satisfeito com a qualidade do serviço público brasileiro. E quando a gente pensa de um ponto de vista histórico, estamos falando de um aumento brutal da carga tributária nesse período de nova república. Ou seja, em 86, quando acaba a ditadura militar e começa o novo regime civil ali na presidência de José Sarney, nós pagávamos cerca de 86 dias de impostos por ano. Agora é quase o dobro disso. Então, mostra como nós tivemos um aumento pesado do Estado nas costas do trabalhador e o que temos de volta? Insegurança, falta de capacidade de entregar políticas públicas. Não, o Mano citou 83 dias que a gente trabalhava antigamente. Se a gente for analisar hoje, a gente trabalha 83 dias só para os bens de consumo, ou seja, para eu adquirir os produtos, eu pago os impostos, pelo menos essa é a estimativa do IBPT. E se a gente analisar de forma fatiada, quem ganha até R$3 mil por mês, que é a classe mais baixa, né, é dividida, aí o brasileiro trabalha até o dia 29 de maio. Aí, se a gente pega a classe média, a estimativa reduz um pouco, até o dia 22 de maio, porque tem o imposto de renda que é considerado também. Aquelas faixas mais altas de renda, que é quem recebe até mais de R$10 mil, aí ultrapassa. Aí vai até o dia 6 de junho. Então, realmente, a gente vê que a classe mais baixa sofre, a classe mais rica sofre, e a gente não vê nenhum movimento do governo em relação à redução de impostos. Pelo contrário, a gente teve um anúncio recente em relação ao aumento do IOF, né? E aqui não é papo de neoliberalode, da Faria Lima, os barões ou do baronato aqui que quer cortar imposto, mas dá bilhão para cá. Eu já fico imaginando quem eventualmente questiona esse sentimento. Mas pobre no Brasil paga imposto até no sonho, pessoal. E o rico paga advogado. E tá tudo certo. E parece que ser honesto no Brasil é muito além de um teste de resistência, né? É quase que uma questão de sobrevivência, né? E ainda assim, não resta qualquer mínimo de dignidade de Peixoto. Não há. E quando a gente olha para um caso como esse, todos os países listados pelo estudo são países antes do Brasil com excepcionais taxas em rankings de educação, por exemplo. Ou seja, é discutido, e nesse país se discute todos. Inglaterra é um exemplo disso, o Reino Unido é um exemplo disso. Países que se discute que a carga tributária está alta. Mas os serviços, eles às vezes até criticam a qualidade, porque é aquilo, né? O padrão deles é outro. Mas quando a gente compara com o Brasil, nós vemos uma diferença muito grande nesses serviços. E eu pego aqui a educação. Se você abrir qualquer ranking global, você vai ver que todos esses países que antecedem o Brasil são países que têm a taxa de aprovação, são países que têm educação pública de qualidade. Não é o nosso caso. E aí fica a pergunta, quando a gente olha para tudo o que acontece, para todo esse dinheiro, se tem todo esse dinheiro, o que está acontecendo com esse dinheiro que ele não consegue virar um serviço de qualidade, um estado de eficiência? Aonde ele está? E nós vemos em situações como do INSS, isso muito bem. Processos de corrupção que muitas vezes tiram dos serviços. Então, muitas das vezes, esse dinheiro está indo para outro lugar. E aí vem um terceiro problema, que é casos de corrupção como do INSS, aparentemente quem vai pagar a conta é quem já pagou a conta.
é quem vai pagar de novo. E fica um ciclo infinito de se aumentar os impostos, aumentar a dívida pública e, no final das contas, o nosso sonho de um Brasil forte, de qualidade, um país que nós possamos cada vez mais aproveitar os serviços públicos, não acontece. Mas os impostos seguem aumentando. Ou seja, pessoal, para ter clareza aqui, tá? 40,82% do seu ano, dos seus 365 preciosos dias, são dedicados tão exclusivamente para você financiar, muitas vezes, o ralo da máquina pública, que só entrega ineficiência enquanto você enfrenta conduções abarrotadas, quando você enfrenta trânsitos infernais, esporro, você virando um poço de estresse e cortisol. Muitas vezes o que você recebe de volta é você ser culpado por esse estado de coisa. Não, e tem essa inversão das coisas aqui. Tem uma diferença muito grande desses países. Normalmente, a gente já viu fotos viralizando de primeiros ministros que usam os serviços públicos. Agora, a realidade é que no Brasil, as pessoas não... Os políticos, eles não usam os serviços públicos no fato. A ampla maioria e restrita maioria. Isso cria até mesmo um afastamento, uma casta de superioridade. Eles têm 25 milhões de privilégios antes disso. E quando a gente olha para esses países da Europa, você vai ver o primeiro-ministro inglês no metrô. Enquanto o povo brasileiro sofrido, o povo brasileiro paga a conta, a casta da elite política vai lavando as mãos e se beneficiando, e se defendendo, e se blindando. É o que a gente vê se agravando cada vez mais. No momento onde pede sacrifício para nós, é só benefício para eles. Em algum momento, essa tampa, essa panela de pressão há de estourar. Não, os brasileiros estão lutando para conseguir comer. Por exemplo, a cesta básica teve o maior aumento em relação ao mês passado, por exemplo. Agora, aqui em São Paulo, R$991 custa a cesta básica, é o maior custo do Brasil. Mas agora, independentemente do seu poder aquisitivo ou da sua influência política, pelo menos eu creio que há a justiça divina que reina sobre todos nós, né? E aí eu me socorro na Bíblia de S. Peixoto, com aquele versículo onde diz que a soberba ou a arrogância precede a queda. Então, em algum momento, há de ter uma queda bem dolorosa e vertiginosa para aqueles que acham que isso aí vai seguir impune em algum momento. Então, parabéns a todos vocês. 40% do ano de vocês, de 2025, dedicado a pagar, muitas vezes, uma máquina que não te entrega nem remotamente o que você merece. 10 horas